Nessa aula, nós vamos falar sobre os pigmentos e as formulações utilizadas para cada fototipo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o primeiro pigmento que nós vamos utilizar. É o tom de pele 1 da marca Viper Ink, ou o pele claro da marca Ironworks. Então, é um pigmento mais claro com um fundo mais amarelado, utilizado para preparo de misturas de pele clara. Então a gente vai utilizar esse pigmento como base para o fototipo 1 e para o fototipo 2, que são os fototipos mais claros. O segundo pigmento que eu vou apresentar aqui é o Pele, da marca Ironworks. Então ele tem um fundo mais rosado. É um pigmento que dará um fundo mais natural para as formulações. Então nós utilizamos ele também justamente para equilibrar e neutralizar o tom amarelado, utilizado ali nas peles mais claras. Um outro pigmento que nós vamos utilizar é o bege, da marca Ironworks. É um pigmento que dará peso a todas as misturas, para todos os tons de pele. Então é um pigmento mais escurecedor para as formulações. O último pigmento que nós vamos utilizar é o chocolate, da marca Ironworks. Ele é utilizado para peles mais escuras a partir ali do fototipo 5 e do fototipo 6. Usar apenas quando necessário, porque ele é muito escurecedor. Então, nas formulações, temos sempre que avaliar para ver se há necessidade de utilizar esse pigmento. E não menos importante, tem também o diluente, que é uma substância líquida que vai auxiliar na quebra das moléculas da tinta e na mistura dos pigmentos, diminuindo a sua concentração e evitando pinturas mais marcadas e indefinidas na pele. Então, o diluente ele vai deixar o pigmento, as formulações, mais homogênea, para que a aplicação ela fique mais natural na pele do nosso cliente. Então, eu separei aqui algumas formulações para que vocês possam chegar em todos os fototipos de pele, desde a pele mais clara até a pele mais escura. Então, vamos começar aqui com um exemplo de paciente de fototipo 1. Então, fototipo 1, nós vamos utilizar no batoque uma gota do tom de pele 1, ou pele claro, que é aquele pigmento mais amarelado, uma gota do pele rosado, meia gota de bege, e uma gota de diluente para facilitar ali a mistura da formulação e deixar o pigmento mais homogêneo. Exemplo de fototipo 2. Então vamos utilizar uma gota do tom de pele 1 ou pele claro. Vamos utilizar uma gota do pele rosado, duas gotas do bege e uma gota de diluente. Logo nessa aula a seguir eu vou mostrar para vocês, tá? Fazendo todas as formulações na prática e utilizando um cotonete, espalhando todas as formulações ali, né, numa folha em branco. Então vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos para o exemplo aqui de fototipo 3. Então vamos utilizar uma gota do tom de pele 1 da Viper ou o pele claro da Ironworks. Uma gota do pele rosado. Por que eu botei ali avaliar? Porque para fototipo 1 e fototipo 2, que são peles mais claras, costuma-se ter um fundo mais rosado. Tá? Já para o fototipo 3, já tem uma coloração mais para o bege. Então, se esse fototipo 3 não tiver um fundo mais rosadinho na pele, a gente não precisa utilizar, tudo bem? Vamos aqui então, 3 gotas de bege e uma gota de diluente. Vamos misturar tudo e vamos aplicar na pele da cliente para ver se chega próximo do tom de pele dela. Exemplo de paciente ali de fototipo 4. Então vamos utilizar uma gota do tom de pele 1 ou pele claro e vamos utilizar 5 gotas do bege, tudo bem? Para dar uma escurecida ali na nossa formulação. E uma gota de diluente para facilitar a mistura. Fototipo 5, exemplo ali de paciente para fototipo 5. No fototipo 5, eu já não uso mais o tom de pele 1, tá? E nem o pele, que é aquele rosadinho, já que vai clarear a formulação. Então eu já começo com 5 gotas do tom de bege e meia gota de chocolate. O chocolate ele escurece muito a formulação
Então é muito interessante sempre utilizarmos de meia em meia gota do chocolate, tá? Então a gente sempre vai avaliando. Se precisar escurecer, meia gota de chocolate. Se precisar escurecer mais um pouquinho, meia gota de chocolate. Nunca utilizar o chocolate em excesso. E jamais, para fototipo 5 e fototipo 6, a gente utilizar pigmentos claros, como o tom de pele 1 ou pele claro. Vamos utilizar uma gota de diluente e fazer a mistura. Dando continuidade à nossa aula de pigmentos e formulações, eu tenho aqui uma folha, tá, com cada formulação para cada fototipo. Essa folha aqui vocês vão poder fazer download, tá, abaixo dessa aula de pigmentos e formulações. Então esse treino aqui ele é muito importante porque vai dar para vocês uma visão das formulações para cada fototipo. Então vamos começar aqui com o nosso fototipo 1, que é uma pele mais rosada. Então a gente vai precisar utilizar aqui, ó, uma gota do tom de pele 1 ou o pele claro, uma gota aqui no nosso batoque, uma gota. Vamos utilizar uma gota do nosso pigmento pele, que ele é o tom mais rosado. Então vamos utilizar uma gota do nosso pigmento pele. Perfeito. Vamos utilizar meia gota do nosso pigmento bege. Meia gota então, você vai apertar, quando estiver quase saindo, você vai esbarrar o pigmento na borda. Para facilitar a mistura da nossa formulação, vamos utilizar uma gotinha do diluente. Então vamos utilizar uma gotinha do diluente. Vamos pegar o nosso mixer e vamos misturar toda a formulação. Misturei aqui. Vamos precisar de um auxílio de um cotonete. Vamos pegar o pigmento e vamos passar aqui na nossa folha. Então essa base ela vai ter um fundo mais rosado, tudo bem? Então vai ser mais para o fototipo 1, que vai ser uma pele mais clarinha com um fundo mais rosado. Então agora nós vamos para a formulação do fototipo 2. O fototipo 2 vai ter uma base mais amarelada. Então para a formulação do fototipo 2, nós vamos precisar de uma gota do tom de pele 1 ou pele claro. Então vamos utilizar uma gota. Vamos utilizar uma gota do pele rosado, tá? Uma gota do pele rosado e 2 gotinhas do bege. Então vamos utilizar 2 gotas do nosso pigmento bege. 2 gotinhas. Vou utilizar uma gota de diluente para ajudar na mistura do pigmento e deixar ele mais homogêneo. E agora vou precisar do mixer para fazer a mistura do nosso pigmento, da nossa formulação. Então misturei bem, vou precisar da ajuda de um cotonete. Vou pegar aqui o pigmento e vou espalhar na próxima formulação. Então vou pegar bem aqui. Então a gente vai ficar vendo uma mudança bem sutil, tudo bem? Então vamos agora para a formulação do fototipo 3, que vai ser mais uma morena clara. Então nós vamos utilizar aqui no batoque o tom de pele 1, uma gota do tom de pele 1. Aqui a gente deixou no pele rosado, a gente botou uma gota avaliar.
Então a gente sempre tem que estar atento ao subtom do nosso cliente. Então quando a pessoa já é uma morena clara, costuma-se não ter mais um fundo mais rosado, tudo bem? Igual no fototipo 1 e no fototipo 2. Então nesse fototipo 3 eu não vou utilizar o rosado. Vou partir para o bege, então, 3 gotinhas de bege. 1, 2, 3. 3 gotinhas de bege e 1 gotinha de diluente. 1 gota de diluente. Vou fazer a mistura da formulação e vou fazer a aplicação. Então vou pegar aqui e vou aplicar na região. Então ela já dá uma boa escurecida. Perfeito. Então agora a gente vai para o fototipo 4, que é uma morena média. Então nós vamos utilizar aqui no batoque 1 gota do tom de pele 1, 1 gotinha do tom de pele 1, 1 gotinha e 5 gotinhas de bege. Então a gente sempre vai, quer escurecer o pigmento, a gente sempre vai aumentando com o bege. 3, 4, 5. Então 5 gotinhas do bege e 1 gotinha de diluente. Então 1 gotinha de diluente. Vamos fazer a mistura com o auxílio de um cotonete. Vamos passar aqui. Então vamos agora para o fototipo 5, que já é uma morena mais escura. Perceba que quando a gente quer escurecer, a partir ali do fototipo 5, a gente já não vai mais utilizar o tom de pele 1, justamente porque ele vai acabar clareando a nossa formulação. Então a gente já vai começar utilizando o pigmento bege. Então vamos utilizar aqui 5 gotinhas do bege, 2, 3, 4, 5 gotas do bege e vamos utilizar meia gota do pigmento chocolate, que ele vai dar peso à nossa formulação. Então meia gotinha, vamos apertar, quando estiver saindo a gente vai esbarrar na borda do batoque. Então perfeito. 1 gotinha do diluente e vamos fazer a mistura. Com a mistura pronta, agora nós vamos utilizar, com a ajuda do cotonete, nós vamos passar aqui. Perfeito. Agora vamos fazer a formulação do fototipo 6, que já é uma pele negra. Então aqui a gente já deixou bem claro, o tom de pele 1 ou pele claro, nós não vamos usar, já que ele vai acabar clareando o pigmento. Igualmente o pele rosado, que não vamos usar, tudo bem? Então já vamos começar com 5 gotas, de 4 a 5 gotas de bege. 1, 2, 3, 4 gotinhas de bege e vamos utilizar 1 gota do chocolate. 1 gota do chocolate. 1 gotinha de diluente e vamos fazer aqui a mistura do nosso pigmento. Vou fazer a aplicação aqui do pigmento
Caso a nossa cliente tenha um fototipo mais escuro do que esse, eu iria acrescentar mais uma gotinha do chocolate. Então aqui, ó, acrescentei mais uma gota de chocolate. Vou fazer a mistura de novo. E vou fazer a aplicação aqui do lado. Então aqui, ó, nós podemos perceber uma mudança no tom. Então deixamos a formulação aqui mais escura. É muito importante a gente sempre ir acrescentando de uma em uma gota, de meia em meia gota, tudo bem? Para que a gente consiga chegar no tom exato. Então aqui foi com uma gota de chocolate e aqui é uma formulação com 2 gotas de chocolate. Espero que a aula tenha ficado clara e nos vemos na aula prática.